Olá, alunos do JK, meu nome é Daniele, eu sou uma das professoras de matemática do turno da tarde e hoje eu venho, através desse instrumento celular, falar com vocês sobre as atividades que nós vamos desempenhar. Nós estamos numa nova situação, é uma situação que nós não esperávamos que fosse acontecer, mas está aí. Então vamos nos adaptar e começar essa nova vida. Se eu fosse vocês, no lugar de vocês, eu falaria assim para os professores: professor, você lembra quando você me mandou guardar o celular? Agora, toma! Você precisa do celular para falar comigo. É uma situação. Vamos encarar. É bem assim. Então, a partir dessa semana, todos os dias, eu vou estar mandando vídeos para vocês para nós resolvermos juntos a apostila de matemática que foi encaminhada por via WhatsApp. O nosso meio de comunicação é o grupo. Eu estou no grupo, assim como vocês. Vocês vão ver que o meu número está lá, Dani, tudo bem. Podem se dirigir a mim sempre que houver dúvidas. E todas as dúvidas que aparecerem, eu vou tentar sanar elas no próximo vídeo. Então é muito importante que a gente tenha essa interação. Eu mando o vídeo para vocês, vocês me dão um retorno. E aí, qualquer dúvida, eu posso passar no próximo vídeo. Agora, as aulas são assim, não é mesmo? Então, eu vou estar fazendo uma média de 3 a 4 exercícios por aula. Se ficar pesado para vocês, dá um pause, vai lá, toma uma água, toma um suco, refresca a cabeça um pouquinho, depois volta e continua. Se não entendeu, você tem a liberdade de voltar o vídeo e ver eu falando de novo. Mesmo que eu voltei o vídeo, eu ainda não entendi. Manda um feedback lá no WhatsApp. Professora, você explicou, mas eu não entendi. Você pode explicar de uma outra forma? Com toda certeza, eu estou aqui para facilitar a vida de vocês. Afinal de contas, o professor, ele é o quê? Ele é um facilitador. Eu não sou a detentora do conhecimento. Não fui eu que criei a matemática que vocês conhecem hoje. Então, eu estou aqui para facilitar o entendimento, dentro do que for possível, dentro do que estiver nas minhas mãos. Então, tudo que vocês não entenderem, sintam-se à vontade. Por quê? Porque é através desse feedback do WhatsApp que eu vou poder estar dando atendimento a vocês. Tudo bem? Combinado? Então, vamos lá? Hoje eu vou fazer da questão 1 até a questão 3. Já não era para entregar essa apostila na segunda-feira, professora? Eu acho que mais importante do que fazer a entrega é você adquirir o conhecimento. A função dela não é acumular papel. A função dessa apostila é que você entenda o conteúdo e consiga acompanhar. Não é? Então, vamos lá? Então, a função dessa apostila é que a gente entenda as propriedades da potenciação, para depois entendermos a notação científica, depois radiciação e simplificação de expressões algébricas. Isso são matérias importantíssimas, não só agora, como também lá no terceiro ano. A questão 1 diz o seguinte: faça uso das propriedades de potenciação e simplifique cada expressão para uma única potência. A ideia é o seguinte: existem várias propriedades para potenciação. Dentre elas, a primeira é a propriedade da multiplicação, que diz o seguinte: quando eu tiver uma multiplicação de potências de mesma base, como essa que eu estou escrevendo aqui, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 7, isto é uma potência, isto é outra potência e isto é outra potência. Então, eu tenho 3 potências sendo multiplicadas. Como a potência é uma multiplicação, o que quer dizer 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui, em palavras mais simples, 2 elevado a 3 é o número 2 repetido 3 vezes. 2 elevado a 4 é o número 2 repetido 4 vezes. 2 elevado a 7 é o número 2 repetido 7 vezes. Vamos contar? Na primeira, 2 elevado a 3
1, 2, 3. O 2 repetido 3 vezes. 2 elevado a 4. 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas se vocês repararem, são todas multiplicações do mesmo número. 2, 2, 2, 2, 2. Como o tempo todo o número é 2, então, em vez de escrever 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e 2 elevado a 7, eu posso pensar somente de uma forma bem rápida e muito simples. Tem 3 aqui, tenho 4 repetições aqui e tenho 7 repetições aqui, eu vou ter um total de 3 mais 4, 7, 7 mais 7, 14. Então, a resposta disso aqui é 2 elevado a 14. Ficou fora de foco? Deixa eu mostrar para vocês. Então, 2 elevado a 14. Então, isso é transformar. Só que em vez de vocês terem que ficar fazendo todas essas repetições, a propriedade já me fala o seguinte: como são repetições da mesma coisa, porque potência é repetição, como são repetições da mesma coisa, então eu posso transformar isso tudo numa repetição só. Então eu posso fazer direto. 3 mais 4, 7, 7 mais 7, 14. Então lá na letra A, eu tenho o 8 elevado a 5 e o 8 elevado a 9. 8 elevado a 5 é 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8, vezes 8. O número 8 repetido 5 vezes. 8 elevado a 9 é o número 8 repetido 9 vezes. Então, eu posso fazer direto. Isso aqui é o número 8 repetido 14 vezes. Então, é 8 elevado a 14. O número de baixo, eu dou o nome dele de base. O número de cima é o expoente. Então, 8 elevado a 14 quer dizer que eu vou repetir 14 vezes o número 8. Na segunda propriedade, eu tenho a propriedade da divisão. Entendam, divisão eu posso escrever ela na forma de fração. Então, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3 é o número 2 repetido 4 vezes. E embaixo eu tenho o número 2 repetido 3 vezes. Então, repetindo aí para quem não pegou, fração matematicamente significa divisão. Então, quando eu tenho o número em cima e o número embaixo, o número de cima está dividindo pelo número de baixo. Então, o que eu quero? Eu quero 4 repetições do número 2 divididas por 3 repetições do número 2. Lá no sexto ano, vocês aprenderam com o professor a fazer simplificação. O que é simplificação? Eu posso cortar o número de cima com o número de baixo. Então, eu posso cortar 3 repetições de baixo com 3 repetições de cima, sobrando para mim uma repetição. O que a propriedade me fala de forma mais rápida? Em vez de eu ficar fazendo repetições para depois cortar de cima com de baixo, ela me fala que eu posso simplesmente, dos 4 de cima, riscar 3 de baixo. Então, 4, eu vou riscar 3, vão me sobrar uma repetição. Elevado a 1, não há necessidade de escrever. Então, eu posso escrever somente o número 2. Professora, e se o número for negativo? Não se esqueçam as regras da subtração. Então, quando eu for fazer aqui o de cima menos o de baixo, eu tenho que fazer o número menos 9 menos o número 6. Então, como é subtração, eu vou pensar o seguinte: devo 9 e devo 6. Tanto na adição quanto na subtração, o mais eu posso pensar como mais eu tenho, o menos eu estou devendo. Então, devo 9 e devo 6, devo 15. Então, 8 elevado a menos 9 dividido por 8 elevado a 6, eu vou fazer o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, eu vou ter 8 elevado a menos 9, expoente de cima, menos o expoente de baixo. Devo 9, devo 6, devo 15.
Então, na letra B, a primeira parte é a multiplicação. O que a multiplicação me fala? Eu vou juntar os expoentes. 5 repetições com 12 repetições, eu quero 8 repetido 17 vezes. Na segunda parte, 8 elevado a menos 9 dividido por 8 elevado a 6, devo 9. Tiro o 6, o de cima menos o de baixo, devo 15. Então, a primeira vezes a segunda. 17 tira 15, porque eu vou juntar os expoentes. Tenho 17, devo 15. 17 menos 15, que eu estou devendo, me sobram 2. Então, isso é 8 elevado a 2. A mesma coisa na letra C. Na primeira parte, eu vou juntar os expoentes. Devo 5 e devo 2, devo 7. Na segunda parte, eu vou subtrair os expoentes. 12 tira 6, 6. E agora, para gran finale, devo 7. Pago 6. Pago 6, professora? Pago, porque se não tem sinal é mais. Devo 7, pago 6, fico devendo 1. Letra D, eu vou ter aqui bases diferentes. Mas aí eu vou aplicar uma propriedade que diz o seguinte: quando eu tenho uma multiplicação e a repetição é igual, eu posso transformar isso numa potência só da seguinte forma: 4 e o 5, eu quero tanto o 4 quanto o 5 repetidos 7 vezes. Na letra E, o x não tem expoente. Quando não tem expoente, quer dizer que é 1. Aí eu vou aplicar o quê? Propriedade da divisão. De cima, 1, porque não tinha expoente a 1. Menos o de baixo, 1 tira 6, menos 5. Terceira propriedade da potenciação é quando eu tenho um expoente de outro expoente. Eu quero que repita 3 vezes uma potência. Então, em palavras simples, seria x2 repetido 3 vezes. Então, repete 3 vezes, x2, x2, x2. Opa, eu tenho x repetido 2 vezes aqui, x repetido 2 vezes aqui, x repetido 2 vezes aqui, eu vou ter x vezes x, x vezes x e x vezes x. Tudo são repetições iguais. Então, eu tenho o quê? O x repetido 6 vezes. O que ele fala de forma mais rápida? Quando eu tiver uma potência de outra potência, eu vou manter a base, que é o x, e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Ok? Então, na letra F, eu também tenho uma potência de outra potência. Eu quero que repita 3 vezes o x elevado a menos 5. Então, o que eu vou fazer de forma direta? 3 vezes menos 5. 3 vezes menos 5 é menos 15. Na G, assim como nas anteriores, na primeira parte, multiplicação. Devo 1 e devo 11, devo 12. 15 tira 26, é na divisão, tira, corta. 15 tira 26, não dá para tirar, então eu vou ficar devendo 11. Devo 12 e devo 11, então eu estou devendo o y menos de 3 vezes. Ok? Tranquilo, questão 1? A questão 2 vai trabalhar com a notação científica. Como vocês devem ter assistido pela teleaula lá da Rede Minas, a notação científica é uma forma de escrever que os cientistas
arrumaram de jeito que os números ficassem bem mais simples de escrever. Por exemplo, o número 230 milhões é um número que usa muitos zeros. E se eu pensar a distância da Terra até o Sol, é uma distância de bilhões de quilômetros. São valores que trabalham com uma quantidade de algarismos muito altas. Então, o que os cientistas fizeram? Eles arrumaram um jeito, usando a potenciação, para a gente escrever esses números usando uma quantidade menor de algarismos. Lembrando, algarismos é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses 10 algarismos, que vai do 0 até o 9, eu consigo escrever qualquer número. Por exemplo, o número 230 milhões, ele vai gastar 9 algarismos para ser escritos. O número na classe das unidades do bilhões são 10 algarismos. Dezena de bilhões, 11 algarismos. E assim por diante. Então, o que eles pensam? Quando vocês eram pequenininhos, lá nas séries iniciais, vocês aprenderam que isso aqui era unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão. A questão 2, ela vai falar sobre a notação científica. Provavelmente vocês devem ter assistido a teleaula lá na Rede Minas, que diz o seguinte: a notação científica é uma escrita que os cientistas inventaram para poder facilitar a escrita. Quando eu escrevo um número, por exemplo, o 230 bilhões, é um número que eu utilizo muitos algarismos. E o que os cientistas fizeram? Eles trabalham com números muito grandes, ou eles trabalham com números muito pequenos. Por exemplo, o tamanho de um vírus pode ser um tamanho como esse. Então, quando eu escrevo esses números muito grandes ou um número muito pequeno, eu preciso usar muitos algarismos. Vocês se lembram a diferença de número para algarismo? No número 230 bilhões, eu vou utilizar 3, 6, 9, 12 algarismos para escrever ele. Mas eu posso facilitar essa escrita utilizando as potências de 10. Toda notação científica ela é baseada na potência de 10. Ah, mas por que potência de 10, professora? Por que não é potência de 2? Por que não é potência de 5? Porque o nosso sistema de numeração ele é decimal. Vocês aprenderam lá pequenininhos que quando eu junto 10 unidades, eu formo uma dezena. Então, 10 unidades me formam uma dezena. 10 dezenas me formam uma centena. 10 centenas, uma unidade de milhar. 10 unidades de milhar, uma dezena de milhar. 10 dezenas de milhar, uma centena de milhar. 10 centenas de milhar, uma unidade de milhão. 10 unidades de milhões, uma dezena de milhão. 10 dezenas de milhões, uma centena de milhão. 10 centenas de milhão, uma unidade de bilhão. Depois uma dezena de bilhão e uma centena de bilhão. Então, para me formar esse número, eu preciso de todas essas classes numéricas. Mas é sempre de 10 em 10. Por isso que é potência de 10. Então, o que eles vão fazer? Eu vou pensar o seguinte, a unidade, presta atenção na palavra, unidade, é 1. Como é que eu posso representar o 1 usando potência de 10? 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 equivale a 1. Como é que é uma dezena? Uma dezena é 10, ou seja, é o 10 uma vez. Uma centena é 100. 100 é 10 vezes 10, é o 10 duas vezes. É o 10 duas vezes. Uma unidade de milhão, 10 vezes, uma unidade de milhar, me desculpa, é 10 elevado a 3. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. E assim por diante. Então, eu vou ter 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, 10 elevado a 7, 10 elevado a 8, 10 elevado a 9, 10 elevado a 10
e 10 elevado a 11. Então, cada uma dessas classes, cada uma dessas ordens, eu tenho uma potência de 10 que as representa. Então, o número 230 bilhões, ele vai usar a centena dos bilhões. O que é a centena dos bilhões? É o 10, 11 vezes. Então, isso aqui seria 2 vezes 3 vezes 10 elevado a 11. Por que 2,3, professora? Porque a minha última casa é a centena dos bilhões. A centena dos bilhões equivale ao 10 elevado a 11. Então, eu vou ter 2 centenas de bilhões. Mas são apenas 2 centenas de bilhões? Não. Eu ainda tenho esse 3 dezenas de bilhões. Então, como esse 3 é menor do que uma centena de bilhão, ele vai entrar na parte decimal da notação científica. Então, em palavras mais simples, desconsidera a primeira casa, porque ela é 10 elevado a 0. Então, o 0 eu não vou contar. Aí, depois da primeira, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa, eu parei na casa 11. Então, é 10 elevado a 11. Como eu não posso ignorar a presença do 3, 2,3 vezes 10 elevado a 11. E se não tiver esse valor depois? Eu vou contar, ó. Desconsidera a primeira, porque é o 10 elevado a 0. 0 eu não conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui é 5 vezes 10 a 6. Posso contar aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é a sexta casa. É a sexta casa a partir do número válido. Então, 5 vezes 10 a 6. Se eu quisesse só o número 300... mas 300 é tão pouco algarismo, mas já que é uma notação, então vamos escrever. É 3 vezes 10. Onde é que o 3 está? Onde é que o 3 está? Não conta a primeira, porque é 10 elevado a 0. 1, 2. 10 elevado a 2. Ok? E se o número for muito pequeno? O que são números muito pequenos? Os números das casas decimais. Nas casas decimais, a primeira já é os décimos. Décimos é a 10ª parte. Então, é menos 1. Centésimos, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. É o contrário, é o lado oposto. Então, é negativo. O que eu vou desconsiderar? A unidade, que é sempre o que está antes da vírgula. E vou começar a contar do décimos para lá. Aqui eu não conto da dezena para lá. Aqui eu vou contar dos décimos para lá. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. 7 vezes 10, menos 7. Aqui, menos 1, menos 2, menos 3. 5 vezes 10 é menos 3. Só uma casa. 1 vezes 10 é menos 1. Como qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma, eu posso colocar simplesmente, somente, a potência de 10. Então, finalmente, respondendo a questão 2, eu vou contar aqui, olha, desconsidera a unidade. Eu vou contar. Por que eu vou desconsiderar a unidade? Lembrando, porque a unidade é 1. 10 elevado a 0. Então, o 0 eu não vou contar. Eu vou contar a partir do 10 elevado a 1. Dezena. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5,87 vezes 10 elevado a 5. Por quê? Porque o 5 está lá na quinta casa, que é a casa válida. A mesma coisa, tira a unidade. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu já sei que é 10 elevado a 7. Qual que é o número? Eu não posso desconsiderar, eu não posso perder esse número 2. Então, eu vou pôr 1,002.
E esses dois aqui são infinitamente pequenos. Então, eu vou começar a contar. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. 8 vezes 10 a menos 10. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Menos 9. Agora, eu posso desconsiderar esses... Não. E na letra D? Na letra D eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou parar no primeiro valor válido, eu vou parar no 8. Então, eu vou contar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. 8,06 vezes 10 a menos 7. Ok? E os 0,6 estão depois do 8. Então, eu não vou contar eles. Eu vou contar somente até chegar no 8. Ok? Qualquer dúvida, me manda lá no zap, tá bom? Que eu explico melhor. Na questão 3, explique as características de uma expressão para que ela seja chamada de notação científica. Então, o que eu vou ter que pensar? Quando é que uma expressão é chamada de notação científica? Quando ele é um número representando a sua ordem com uma potência de 10. Então, eu quero saber a ordem que o número está. Ele vai estar representado por uma potência de 10. E ele vai ser um valor sempre entre 1 e 10. Então, ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Então, ele vai de 1, 1,1, 1,01, 1,0001, não importa. Passou um tiquinho do 1 já está ótimo. Ou até no 1, do 1 até 9,99, 9,999, 9,9999. Não importa o valor, mas não pode chegar a 10. Então, ele está entre o 1 e o 10, vezes a potência de 10. Qual potência de 10? A potência de 10 que representa qual é a ordem em que o número se encontra. Nos nossos casos aqui, a ordem do número 2 era a ordem da centena do bilhão. Então, era a 11ª casa. Quando o número era lá, ó, pequenininho, eu acho que está ficando invertido para vocês. Quando o número era lá, ó, pequenininho, qual que era a ordem? Eu vou contar décimos, centésimos, milésimos. A gente faz um esforço mental aí, porque eu tô vendo que tá ficando invertido. Segura na mão de Deus. Mas eu vou contar o quê? Primeira casa após a vírgula é o décimos, segunda casa após a vírgula centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos, milionésimo, décimo de milionésimo, e aí por aí vai. Então, eu vou contar. Depois da vírgula, cada casa equivale a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quando o número ele é extremamente grande, eu não conto a unidade, porque 10 elevado a 0. Depois eu conto da dezena para frente, uma casa para cada algarismo. Ok? Então, como eu disse, qualquer dúvida, não entendeu não? Dá um retorno lá no WhatsApp. Professora, babei. Tudo bem? Obrigação minha. Não sou eu a facilitadora? Então, eu vou lá e explico de novo. Ok? Para fechar a aula de hoje, a questão 4. Determine o valor final da seguinte expressão. Então, vamos lá? Quando você olha a primeira vez para a expressão, nossa senhora, que expressão grande. Mas ela tem coisas aqui que a gente tem que tirar o medo de cara. Tá vendo esse expoente elevado a 0? Todo e qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, não me importa qual é o resultado dessa operação. A resposta dela vai ser elevada a 0. Qualquer coisa elevada a 0 é sempre 1. Então, eu vou responder aqui, ó, 8 vezes colchete. 8 vezes colchete. Qualquer coisa elevada a 0, não importa qual é o número, está elevado a 0. Então, mesmo que tenha aqui potência, subtração, potência, não quero saber, está elevado a 0. Então, isso aqui vai dar 1 mais menos 1 elevado a 977. Aí eu vou pensar, menos repetido 977 vezes. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos vezes menos, mais. Então,
Então vamos lembrar daquela regrinha lá do 7º ano? Menos elevado a ímpar vai dar menos. E 1 elevado a qualquer valor, 1 vezes 1 é 1 vezes 1, é 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Então não importa se eu vou repetir 977 vezes, vai dar 1. Fechei, copio o resto de fora. 2 elevado a 2, vezes 4 elevado a menos 1. Se não estiver dando para enxergar aí, porque eu estou filmando e falando, presta bastante atenção no que eu estou falando para vocês acompanharem, tá bom? Aí aqui, vou voltar ainda dentro do colchete. 8 vezes 1 mais menos, mais vezes menos, 2 sinais juntos eu faço vezes. Mais vezes menos, menos. Então eu tenho 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Mais 2 elevado a 2, vezes 4 elevado a menos 1. Qualquer coisa vezes 0 é 0. 2 elevado a 2 é 4. E 4 elevado a menos 1, vamos lembrar lá? Expoente negativo inverte a base. Então quer dizer que em vez dele ser resolvido no numerador, eu vou resolver ele no denominador. Então, vou escrever uma fração sempre que for negativo. O expoente negativo, eu vou sempre resolver ele no contrário. Se ele estiver no denominador, eu resolvo em cima. Se ele estiver em cima, eu resolvo embaixo. Como esse aqui, ó, tá em cima, se não tem nada, é 1. Eu vou resolver ele embaixo. 4 elevado a 1, 4 repetido uma vez, é 4. E o númerozinho de baixo, quando não vem escrito, como não veio, é sempre 1. Então, isso aqui é 1/4. 0 mais qualquer coisa é sempre 0, mas eu não posso fazer a conta de mais antes do vezes não, tá? Presta atenção. Só que 0 não vai acrescentar nada nessa resposta. Então, 0 é 0. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Então, é 0 mais 4 vezes 1, 4. De novo, não tem nada embaixo, é 1. 1 vezes 4, 4. Lembra do início da aula? Fração é divisão. 4 dividido por 4 é 1. 4 dividido por 4 é 1. 0 mais 1, 1. Ok? Então, questão 4, a resposta é 1. E, pessoal, mais uma vez, dúvidas, me mandem lá no Zap. Vou ter imenso prazer em responder para vocês. Essa é a minha função mesmo, é facilitar a aprendizagem. Estou aqui para vocês ficarem aí. Eu fico em casa, vocês também. E assim vai dar certo para todo mundo, se Deus quiser. Porque hoje o coronavírus ele não tem idade. Começou aquele negócio. Primeiro, o grupo de risco seriam os idosos. Hoje a gente já está vendo aí pelas notícias na TV que está morrendo qualquer um. Não está tendo idade para esse vírus. Tá? Fiquem em casa, fiquem seguros, que daqui nós vamos facilitando as coisas. Grande beijo para vocês, até a próxima aula.